Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, veterano, veterana, que legal tá aqui mais uma vez para falar. E hoje a gente vai falar sobre um negócio que é criatividade. Na verdade, hoje a gente está falando o seguinte, a jornada de 1000 milhas começa com a primeira ideia ousada, né? Então, o que significa isso, né? Da onde vem isso, né? Cara, você já pensou, já parou para pensar que tudo que existe à sua volta no mundo, tudo que existe no mundo material, esse mundo em que a gente frequenta, né, onde tem todas as coisas que a gente usa no dia a dia, tudo, absolutamente tudo, antes de existir no mundo real, ele foi criado na cabeça de alguém. Ou seja, absolutamente tudo que existe foi criado antes pela mentalidade de alguém. Então vamos pensar assim, ó, o carro que eu estou dirigindo. O carro que eu estou dirigindo não existia, alguém imaginou, alguém criou, isso foi uma ideia. Então esse carro começou na ideia ousada de alguém. A simples caneta que você usa, cara, ela não existia, alguém teve a ideia de uma caneta e aí a caneta começa a acontecer no mundo real, ela começa a existir no mundo real. Então tudo, absolutamente tudo que existe hoje foi antes criado pela ideia de alguém. Cara, é muito louco pensar isso, né? A sua casa que você mora, antes de existir, ela foi criada na cabeça de alguém. O seu trabalho, o computador que você usa, cara, a gilete que você usa para fazer a barba, a escova de dente, a sua roupa, o processo que você executa, a sua profissão, praticamente tudo, aliás, tudo antes de existir no mundo real foi criado pela mente de alguém, foi criado numa ideia. Então o post de hoje está falando um pouco disso, né? Dizer assim, cara, a jornada de 1000 milhas, eu não sei onde vai terminar isso, né? Mas tudo, absolutamente tudo, começa com uma fagulha, um lampejo, uma ideia. E aí é que entra a história da criatividade. Então você fala assim, puxa, então eu posso criar algo novo, eu posso começar algo realmente grande, eu posso, através de uma simples ideia, é assim que começa. Ou a sua ideia ou a ideia de alguém, você sempre está trabalhando ou na sua ideia ou na ideia de alguém. Então não faz diferença, tá tudo bem, a ideia pode ser dos outros, tá tudo bem, a gente está jogando em time para desenvolver ideias. A transformação do mundo acontece através das ideias. E as ideias começam primeiro num lampejo, né? Eles começam numa simples fagulha de criatividade, né? E aí entra um pouco dessa história da criatividade. Então você fala assim, cara, então eu tenho que ser um cara criativo. Como é que eu me torno um cara criativo? O que é ser um cara criativo? Como é que a gente consegue ter criatividade ou desenvolver criatividade? Bom, eu quero trazer um alívio, porque muitas pessoas falam pra mim assim, pô, Stout, eu não sou criativo. Eu não sou um cara de ficar criando as coisas, eu não sou um cara de ter ideias. E eu discordo assim, radicalmente, né? Todo mundo que chega pra mim com essa ideia de que, eu não sou criativo, eu já jogo na lata de volta e falo, cara, volta lá porque eu tenho um negócio pra você pensar sobre, bastante importante sobre criatividade. E a primeira coisa que eu digo para essas pessoas é que é o seguinte, a nossa forma de linguagem, ela juntou duas ideias muito diferentes, dois significados muito diferentes na mesma palavra. Quando a gente fala criatividade, na verdade, a origem da palavra vem do latim. E no latim a gente tem duas palavras. A gente tem criar, é uma coisa, e crear é outra. Uma é escrita com I, criar. A outra é escrita com E, crear. E criar e crear são duas coisas radicalmente diferentes. Eu vou trazer para você aqui o que é criar e o que é crear. Cara, criar significa tirar do éter. Significa trazer para a existência algo que não existe, tá? Isso é criar. Criatividade significa inventar algo, trazer algo para a nossa vida, para a materialidade que não existe. É tão grande essa capacidade, é tão rara essa capacidade, que é a capacidade que Deus tem, por exemplo, para criar as coisas. Deus cria o universo. Então a gente atribui a uma figura divina. Deus está lá no céu, é uma figura que nem pertence, né, à nossa materialidade, a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar ele, mas a gente atribui a criação a ele.
Fala, cara, é um ser divino, tá além da capacidade humana. Criar é algo muito, muito, muito fora do espectro humano, das atividades humanas. Então, assim, criar é uma capacidade divina, né? Tem algumas pessoas que conseguem criar, sim. Aqui na nossa vida, a gente chama essas pessoas de gênios, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, vou criar algo, né? Quem quer que crie algo? Cara, a gente atribui isso ao Einstein, né? Que, por exemplo, criou a teoria da relatividade. A gente atribui aos grandes poetas, aos grandes musicistas, aos criadores das grandes artes. A gente atribui aos grandes inventores, né? A gente fala assim, nossa, o cara trouxe para a materialidade algo que é radicalmente assim, não existia, isso passou a existir. Essa coisa é muito fora da caixa. O cara escreve uma letra, o cara escreve um livro, e aquilo realmente tem um ar de quase divino, né? Então isso é criar, tá? E criar é a capacidade que a gente tem de pegar algo num estado A e a gente leva ele para um estado um pouquinho mais desenvolvido, um estado B. Então, criar significa cuidar, significa dar tudo que algo precisa para sair do estágio A e ir para o estágio B. E aí entra a conexão da criatividade com a criação que a gente precisa para a vida empreendedora, para os nossos negócios, para tudo que a gente faz. Então, olha só, a criatividade com I, ou seja, pegar algo no estágio A e levar para o estágio B, isso é natural do ser humano. A gente já nasce com essa capacidade de fazer. Quer ver? Se você é pai ou mãe, você já passou pela situação de ter que cuidar da sua criança. Você vai para o hospital, né, e você ganha o bebê nasce e você volta para casa. Cara, não vem com manual, né? O bebê, ele tem uma única função quando ele chega na sua casa, a função chorar. Se ele está com frio, ele chora. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com medo, ele chora. Se ele está sentindo alguma coisa, alguma dor, ele chora. E cara, o choro é praticamente igual, né? Então você vai aprendendo por tentativa e erro o que é que você precisa dar para aquele bebê naquele instante. Deve ser fome, deve ser frio, deve ser porque ele está molhado, deve ser porque ele está sentindo uma dorzinha. Então você vai aprendendo a cuidar daquela criança. Então você está usando a sua criatividade, a capacidade de criar que é nata em você para fazer isso funcionar. Então criar é pegar no estágio A e levar para o estágio B. Vamos pensar assim, um fazendeiro é um criador de gado. Ele pega um bezerro e dá tudo o que ele precisa para aquele bezerro crescer e virar uma vaca grande, né? Um boi grande. Então assim, ele dá tudo que o boi precisa, que a vaca precisa então ele cuida da criação. Criação é isso, tá? Eu planto soja, então ele cria a soja. Ele pega a soja como semente e cultiva ela para ela virar um pé de soja grande, né? Produtivo. Então, percebe que existe uma diferença muito grande entre criar e criar. Bom, no português a gente juntou essas duas coisas. Criar e criar significam a mesma coisa. A gente põe isso no significado de criatividade. E aí ferra tudo. Porque as pessoas falam assim, pô, Restart, eu não sou criativo. Não, amigo, criativo você já nasceu. Você tem a capacidade de desenvolver algo do estágio A para o estágio B. E isso é natural de você. Ninguém nem precisa te ensinar a fazer. Você já nasceu com essa capacidade. É instintiva sua, criar as coisas. E tudo que a gente precisa para desenvolver um negócio, tudo que a gente precisa para sair do lugar onde a gente está e chegar no lugar onde a gente quer estar daqui a pouco, tudo que a gente precisa para mudar a nossa realidade, não é de criatividade, aquela divina. Nós precisamos de criatividade, aquela humana. E isso nós já temos. Então, a primeira coisa é ter uma ideia. A segunda coisa é saber pegar ela no estágio A que ela está, que ela é só uma ideia, ela ainda é um impulso neural, ela está só na sua cabeça. E aí você vai pegar ela e você vai conseguir transformar ela num estágio B um pouquinho mais desenvolvida. Você criou aquilo, ok? Então você vai pegar a ideia e você vai criar algo a partir dessa ideia. Eu acho que esse jeito de pensar, ele é muito libertador para o empreendedor, para o empresário e para você que quer desenvolver um negócio, para você que quer evoluir um produto ou serviço, para você que quer descobrir um jeito de como aumentar a sua renda, de como aumentar o dinheiro que você produz, de como sair do lugar onde você está e chegar lá. O que você precisa é ter ideias e saber criar essas ideias. E pasme, você tem tudo o que precisa para poder fazer esse caminho. Eu espero que o insight de hoje tenha aberto uma porta na sua cabeça para falar sobre
a jornada que você tem pela sua frente, sobre tudo que você tem para transformar na sua vida e sobre a qualidade e a quantidade das ideias que nascem todos os dias na sua cabeça e que às vezes você nem percebe. O seu inconsciente está falando com você o tempo inteiro. Terminei o tema de hoje, mas eu quero trazer para cá uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu hoje saí cedinho de casa e eu estava levando minha esposa para fazer pilates. Ela faz pilates um dia da semana aqui, e eu passo e deixo ela, né, de manhã no pilates, e meu filho vai junto comigo, eu deixo ele no trabalho dele também. E aí meu filho atrasou um pouquinho para sair. Eu falei, poxa, ela vai perder o horário do pilates. Eu fui levar ela no pilates e voltei em casa para pegar ele, tudo perto. Voltei em casa para pegar ele depois que ele ficou pronto, levei ele no trabalho. Só que nesse caminho tava um trânsito maluco, trânsito do dia a dia. E cara, de quarta-feira tem uma feira numa rua. E pasme, o meu inconsciente, ou seja, a criança interior, o cérebro emocional, ele é muito inteligente. Ele pega todas as sinapses, tudo, ele processa tudo. Então ele tinha lá a informação de que aquela rua estava fechada, tá certa? E eu racionalmente estou querendo fazer o trajeto no tempo mais rápido para dar certo para todo mundo. Aí eu fui, deixei ela, percebi que a feira estava lá, a gente até comentou sobre isso. Na volta eu cortei caminho, ao invés de vir pela avenida que estava parada, eu vim pela rua paralela. E eu vim vindo. Quando eu virei na rua, dei de cara com a feira. E eu falei assim, Cacilda, ô inconsciente, ô Stoutinho, pô cara, me ajuda, porque eu quero realizar algo, né? Mas se o seu inconsciente não tiver alinhado com o que você quer fazer, ele vai te boicotar, porque ele não quer que você realize as coisas, ele não quer que você vá na zona de esforço, ele quer que você fique na zona de conforto. E a gente vai ter esse papo muitas e muitas vezes aqui. Então eu tô trazendo para vocês que no dia a dia é assim que se manifesta. Cara, eu tive que contornar, dei a volta, fiz um outro caminho, cheguei em casa tendo essa conversa comigo, tá? Falei, pô, cara, vamos lá, eu preciso, né? Preciso de você, me ajuda, né? Parei em casa, peguei meu filho, vim conversando com ele e tal, desci. Por acaso eu desci por uma rua que eu nunca desço, e essa rua dá na rua da feira. E eu de novo me vi bloqueado pela feira no caminho. Então, olha como é o inconsciente da gente bloqueando a gente de realizar as coisas que a gente quer, se manifestando no dia a dia. Quando eu falo para vocês sobre o merecimento, sobre a cerca, é sobre isso que eu estou falando. Só que isso acontece nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Se você não tiver o teu inconsciente alinhado com os seus objetivos, se você não tiver o merecimento, se você não disser eu posso, eu mereço, eu consigo fazer, ou seja, a tríade, alguma coisa vai acontecer e vai dificultar você realizar o seu objetivo. Trouxe só essa narrativa para completar o que a gente está falando. Espero que você tenha um excelente dia, espero que você tenha excelentes insights, que as ideias possam aflorar na sua cabeça e que você possa ter a capacidade de olhar para elas com criatividade e desenvolver elas no seu dia a dia. Não se esquecendo que o seu inconsciente é muito poderoso e você está o tempo inteiro precisando dele para te mover para os seus objetivos. Valeu? Espero que a dica de hoje tenha ajudado. Encontro com vocês já e espero vocês na próxima turma do Treinamento WI. Tá bom, querido? Obrigado, viu? Um beijo e até já. Tchau!